Estou de volta para a segunda parte da nossa peça, então seja muito bem-vinda à aula 2 da Bolsa Ibiza. E é um prazer crochetar com você. Não esqueça, caso você deseje fazer essa bolsa, coloca a foto passo a passo lá no seu Instagram, nos marca, porque vai ser um prazer acompanhar o processo da produção da sua bolsa, tá? Então, aqui essa parte de fora da nossa peça. Ela vai ficar assim. E essa é a parte de dentro da bolsa. Aqui você pode também estar colocando um fundo, um fundo rígido, né? Você pode também forrar esse fundo para a peça ficar ainda mais resistente. Eu gosto muito dessa técnica de forro de bolsa. Então, para fazer a subida da bolsa, eu decidi usar uma agulha número 6, tá? Porque eu preciso trazer um pouco de estrutura a mais para essa peça. E acabei fazendo uns testes com a agulha 7 e percebi que a agulha 6 vai trazer essa estrutura que eu preciso, tá? Então, aqui você vai observar que tem a alcinha de dentro da bolsa e a alcinha de fora, que é a alcinha que fica pro fundo do lado de fora. Você vai encontrar a alcinha de dentro e o nozinho, tá? Nessa primeira carreira, eu gosto de fazer essa subida dessa forma porque acaba trazendo mais resistência e a peça fica sem furo, tá? Eu fiz aqui um exemplo para te mostrar que a peça ficou sem furo nenhum aqui. E caso você queira, por exemplo, pegar só assim de trás, muito provavelmente esse ponto vai ter um furo. Olha só a diferença de um ponto para o outro, o tamanho desse buraco. Dá até para passar uma moeda por aqui, né? Então, aqui, ó, alcinha de trás e nozinho. Puxei o fio lá de trás, vou deixar um pouquinho de fio sobrando para fazer o arremate. E com o fio do novelo, ó, eu vou laçar. E aqui já temos o nosso primeiro ponto baixo da carreira. Aqui, eu já vou aproveitar e esconder esse fio por dentro do próximo ponto. Vem na alcinha de trás e no nozinho, ó. Alcinha e nozinho. E fecho o segundo ponto. Então, aqui eu faço ponto sobre ponto, não preciso mais fazer aumentos, tá? Então, ó, alcinha de trás nozinho e esse fio por dentro do ponto. Lembrando daquela técnica que eu ensinei na primeira aula, de manter a mesma tensão de ponto. Então, se você caiu aqui de paraquedas e não assistiu à primeira aula, volta. Provavelmente a gente vai ter o link dessa primeira aula também no link lá da bio do grupo do WhatsApp, tá? Então, chegou aqui, você vai só fazer isso. Entrou, executou o ponto e continua, tá? E antes que eu esqueça, eu quero lembrar você que nós temos um encontro marcado no dia 9 de maio. Neste dia, eu vou te ensinar como eu fiz, como eu faço para atingir os sonhados 5.000 reais por mês com crochê. Vocês sabem, muitas de vocês sabem que eu sou psicóloga de formação, amo minha profissão, mas decidi viver da arte. E é claro que conhecimento bom é conhecimento compartilhado e eu quero poder te ajudar a alcançar o tão sonhado independência financeira no crochê, tá? Então, dia 9 de maio teremos uma live onde eu vou contar para você os enigmas da venda do crochê. Então, nesse espaço, vai ser um espaço perfeito para eu te ensinar, te explicar como é que eu faço para atingir, né? Como é que eu fiz para chegar até aqui? E eu quero você lá comigo, tá, minha amada? Então, aqui vamos continuar, ó. Ponto sobre ponto, pegando no nozinho de dentro. A gente já consegue ver a parede da nossa peça subindo. Essa é uma bolsa bem simples, um ponto baixo, do lado avesso e do lado direito. Mas fique comigo até a última aula, que é a próxima aula, onde a gente vai aprender sobre a alça em macramê. Eu quero muito ensinar para vocês. Eu gosto muito de mesclar o macramê com crochê. Então, se permita aprender algo novo todos os dias, tá? Então, já tô chegando aqui na finalização. A gente percebe o quê? Que esse ponto, né? Esse ponto baixo, ó, ele tá no direito. E na carreira seguinte, eu já vou fazer no avesso. Vocês vão entender. Ó, aqui, ó, eu vou voltar dois aqui pra vocês verem que já tá finalizando aqui, ó. Sempre vai ter a alcinha e o nozinho de trás, tá? Então,
Próximo. Aqui tem mais um, ó. É só você observar que esse, ó, é o último ponto que não tem mais o nozinho. Então, aqui cheguei, ó, no meu fechamento. Como é que eu sei, Priscila, que não tem mais fechamento, não tem mais espaço para ponto? Eu vou pegar uma agulha menor. Vou te mostrar aqui, ó, que esse aqui, essa alcinha é a primeira alcinha de subida. Ela já tá aqui, ó, seguindo essa sequência aqui das alcinhas na parte de cima. Então, todo ponto tem um ponto de base. O ponto de base é esse aqui. Olha o ponto aqui embaixo. Olha o Vzinho aqui embaixo. Entre um Vzinho e outro tem esse tracinho. Um Vzinho e um tracinho. Um Vzinho e um tracinho. Esse é o ponto baixo. Essa é a anatomia do ponto baixo. Então, veja, eu acabei de finalizar meu último ponto baixo, tem esse traço e o próximo. Então, não tem mais como, né, você colocar outro ponto aqui, senão seria um aumento. Observe aqui esse ponto onde está o ponto baixo, que esse ponto de base já tem um ponto dentro, tá? Então, o que muitas pessoas fazem é vir aqui dentro e fazer um outro ponto, sendo que não precisa, tá? Então, para esse fechamento, o que você vai fazer? Normalmente, você deixaria esse fio para trás e traria essa laçada para dentro do trabalho. Nesse fechamento é o contrário. Por quê? Porque a gente vai fazer o ponto inverso, invertido, por dentro do trabalho. Então, vou levar a alcinha para fora, virei o trabalho de frente para mim. E agora venho com a alcinha, traz essa alcinha para dentro do trabalho. Ajusto. E aqui, ó, onde tem essa laçada aqui, que foi a alça que entrou, passou a agulha por dentro e trouxe o fio passando pelas duas alcinhas. E assim, você fecha o ponto e começa executando o ponto baixo por dentro do trabalho. Então, o direito do ponto fica por dentro da peça, veja. E o avesso fica pro lado de fora, que é justamente o que a gente precisa. Trazer esse efeito de frente e verso pro trabalho. Então, aqui, eu só continuo lembrando de manter a mesma tensão de ponto para todos os pontos. E quando eu chegar novamente no fechamento, eu trago, porque o fechamento muda, certo? Se você tá fazendo agora o ponto no verso, o fechamento pro direito tem que ser de outra forma, que é a forma tradicional. Então, eu vou seguindo os pontos até o outro lado e trago o fechamento. Voltei no fechamento. Aqui você consegue observar um ponto e dois pontos. Então, eu vou executar o penúltimo ponto. E agora o último. E aí, sim, fazer o fechamento. Observe aqui por dentro, ó, que não tem mais para onde você fazer ponto, tá? Caso surgir a dúvida. E aqui, eu vou continuar como eu fiz uma carreira no direito, outra no avesso, a próxima também é no direito, que é o Vzinho para frente e o nozinho para trás. Então, trouxe aqui o fio para dentro do trabalho e vou fazer o fechamento tradicional, tá? De ponto baixo. Vim aqui por trás, pegando na primeira alcinha do ponto de base e trouxe para trás a alça. Vou só ajustar antes de tirar da laçada. E aqui eu entro de fora para dentro, fechando e trazendo para frente e fechando o primeiro ponto. Aqui eu acabei não marcando, né? Mas eu sempre gosto de marcar o primeiro ponto, você marca na laçada, tá? No ponto de base do ponto. Por quê? Porque quando você dá a volta e fecha, é aqui que você faz o fechamento e não aqui, tá? Então, eu vou só continuar. Bem simples mesmo, ponto baixo. Caso você tenha dúvida, volta um pouco o vídeo ou deixa o vídeo mais lento para você conseguir acompanhar. E qualquer dúvida, tem um suporte lá no Instagram, você pode falar diretamente comigo e eu consigo tirar tuas dúvidas, tá bom? Então, eu vou continuar aqui e trago mais uma vez a subida. Finalizei aqui o último ponto da carreira. Eu vou até dar uma afrouxadinha aqui, ó, pegando o alcinho de trás. Ajustei. Trouxe o fio pra fora.
Lembra a marcação, ó? Por isso que é importante você saber onde marcou, porque é justamente onde entra com a agulha para fazer o fechamento. Levei a agulha para trás, virei o trabalho, lacei, passei por dentro da alcinha e vou dar só uma puxadinha aqui para ajustar e não ficar uma laçada grande lá dentro. Beleza, já passei por dentro das alças, agora só fecho o ponto. Fecho o ponto, tiro o marcador da carreira de trás e venho aqui para onde tá a agulha, tá? Então, aqui só continuo mesmo. Se você tiver dúvida, né, de onde colocar a agulha, é só você olhar para cima do ponto de base, é o primeiro ponto de base. E aqui, você vai subir as carreiras que você precisa para chegar na altura da gente fazer aquele restinho, né, daquela abinha lá de cima, que é onde fica as diminuições. Então, eu já volto com toda a altura finalizada. Voltei aqui com algumas carreiras de subida já finalizadas. Vou medir aqui a altura. Esse trabalho tá com 14 centímetros mais ou menos de altura. E aqui eu quero mostrar como que eu faço, mais uma vez, o fechamento para a gente continuar a fazer o ponto do lado de dentro da peça. Então, se eu fiz o ponto com o lado de fora, do ponto virado para fora da peça, a próxima carreira vai ser ao contrário, que é a carreira que tem o nozinho para fora. O que que eu faço? Nesse fechamento, eu coloco o fio para fora primeiro, coloco a agulha de dentro para fora, puxo essa laçada lá para dentro, agora eu viro o trabalho. Aqui sim, trouxe a laçada por dentro da agulha, passei por dentro da alcinha, vou só dar uma ajustada, e eu trago esse fio para dentro do trabalho. Porque aqui a gente fecha o ponto e o ponto fica virado, ó, para dentro da peça, que é o que a gente precisa, tá? Então, aqui, ó, o ponto, ele já fica pro lado de fora com o nozinho, alternando essa carreira. Um ponto para fora, um ponto com o nozinho para fora, um ponto com o nozinho para dentro. Então, aqui eu vou fazer só mais uma carreira desse ponto baixo, pra gente seguir já pra a parte das diminuições, tá? Já vou aqui me encaminhando pro fechamento. Aqui ainda tenho mais 2 pontinhos antes do final. Aqui. E aqui já vou cortar para fazer o fechamento, tá? Aqui eu encontro o primeiro ponto de base, que é justamente esse aqui, ó. Trouxe essa laçada para trás e agora ela volta por onde ela saiu. Venho com a agulha de dentro e dentro do trabalho, ó. E já trago aqui esse ponto. Como esse fechamento, o meu, né, fechamento ficou assim, ou seja, o nozinho ele tá pra fora, né, mas a gente não vai fazer o fechamento pro lado de fora. Então, eu vou só pegar aqui uma agulha menor e vou fazendo esse arremate logo aqui por dentro, porque pode ficar essa dúvida, né, porque é um fechamento mais diferente, pra não ficar dúvida aí como é que faz o arremate desse fio, tá? Então, é só ajusta aqui, ó, e fica assim, tá? E aqui, eu já vou partir para os aumentos. Eu vou só medir o tamanho que ficou. Ficou com 23 por 15, tá? Então, eu vou fazer a marcação junto com você, tá? Para que você não erre na hora de fazer essa marcação. E aqui, basicamente, eu vou encontrar o lugar onde eu quero que comece a minha diminuição. Então, é mais ou menos aqui. Vamos fazer um teste. Vou marcar aqui, tá? E aí, eu conto, ó. Eu conto quantos pontos para chegar até o outro lado aqui, nesse outro ponto, que fica do lado da onde eu marquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, aqui são 15 pontos de um lado para o outro, do outro lado também vai ter que ser 15, tá? A gente pega aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, então, 14 e 15. É aqui,
tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, eu já vou marcar essas duas também. Então, não esqueça que no dia 9 de maio teremos o nosso encontro, onde eu vou desvendar as vendas do crochê. E eu quero você lá comigo para aproveitar todo esse conhecimento e eu poder te ajudar como fazer de você uma crocheteira próspera, assim como eu quero te ajudar a vender o seu crochê, a viver dessa arte, porque eu sei que é o nosso sonho, verdadeiramente viver disso aqui, tá? Lembrando que pode ser que no seu trabalho, né, você tenha uma quantidade diferente de pontos aqui na extensão do seu trabalho. Então, não se atente à quantidade de pontos que eu fiz aqui, até porque o fio que você está usando pode ter outra espessura e aí a distância pode ser outra. Então, você vai fazer isso no olhômetro mesmo, qual é o tamanho que eu quero que tenha essa aba. E caso você não tenha gostado do tamanho que ficou, você pode refazer, aumentando ou diminuindo onde começa essa diminuição, tá? Então, aqui eu já marquei nesse lado, eu vou lá puxar o fio aqui pra fora. Observe uma coisa, ó. Eu vou fechar aqui esse ponto baixo. Por quê? Veja que essa última carreira, eu finalizei ela com um ponto no avesso, tá? Então, se eu terminei no avesso, aqui eu tenho que começar no direito, tá? Então, não tem como eu repetir o lado onde eu tô começando essa carreira. Não adiantaria nada eu começar pela parte de dentro do trabalho, porque senão ia ficar aqui outro ponto com um nozinho para fora. Então, aqui eu já fiz essa primeira carreira. A gente não faz diminuições, tá? Eu vou aqui só passar essa primeira carreira de ponto baixo. Por isso que é interessante aqui esse padrão de ponto, né, vai e volta, porque aqui nessas subidas a gente já volta no avesso, né? Então, por isso que ela mantém esse mesmo padrão do começo ao fim. Aí, chego aqui. Pronto. Chegando aqui, eu vou fazer o ponto normalmente. Virei o trabalho, tá? Aqui, eu já entro aqui, ó. Entrei. Não vou fechar. Eu vou entrar na outra e já fecho, tá? E aqui continuo. Então, eu não dei correntinha de subida, eu apenas subi e já fiz a diminuição. Então, do outro lado, a mesma coisa. Já vou continuar aqui. Então, você vai contar quantos pontos tem em cada carreira. Na primeira carreira tinha 15, e nessa outra carreira a gente conta também para ficar igual do outro lado também, tá? Ó, faltando 2. Opa, peraí. Vou voltar. Tá aqui os 2 últimos pontos para fazer a diminuição, tá? Então, primeiro, ó, 1, 2. E esse aqui não é ponto de base, esse aqui é o próprio ponto. Então, eu venho, não fecho, mais uma vez, e agora sim eu fecho os dois juntos. Aqui eu só viro o trabalho, e nessa parte aqui eu já lacei, não fecho o ponto, entrei de novo, e agora sim eu fecho o ponto. Então, ela vai subindo assim, ó, tá? Aqui a mesma coisa. Deixa eu ajustar aqui, deixa bem ajeitadinho pra você conseguir visualizar bem. Só pontinho baixo, ó, vai e volta. O bizu é lá nas pontas, tá? Você vai identificar quais são. Ó, aqui você identifica quais são as duas últimas correntinhas, que são essas duas aqui, ó. Pode ser que você se confunda achando que é essa última, mas não é, tá? É essa e essa. Fechou, virou. Agora sim, entrou de novo, entrou, fecha o ponto. E assim ela vai subindo, ó, fazendo essa diminuição aqui. E aqui eu vou continuar, vamos fazer juntas, pra você não perder aí o fio da meada. Essa parte da diminuição é rápida, porque afinal é uma diminuição, né? Aí aqui, ó, aqui e aqui. Fechei. Virei. Entrei aqui.
Mais uma vez. Fechei. E aqui são os 2 últimos pontos, ó, da carreira. Um aqui e fecha. Olha aqui como fica essa subida assim. Olha só como fica lindo e é bem simples de fazer. Olha, a contagem que eu fiz ficou muito boa. Então, aqui, ó, já chegamos aqui no final, ó, só tem mais 2 pontinhos. Eu vou fazer também aqui, ó, esses 2 últimos pontos aqui. E aqui eu vou cortar. Ficou assim, essa pontinha. Vou virar do outro lado pra você ver como ficou. Ó. Tá? Ó, aqui eu já contei desse lado 15, tá? Como a gente tinha marcado. Aí aqui eu vou contar junto com você pra você aprender a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, ficou 15 de um lado e 15 de outro. Aqui, virei o trabalho, não faço alcinha de subida, já entro aqui nesse primeiro ponto, ó, lacei, não fecho, lacei de novo e agora sim eu fecho, tá? E aqui eu sigo fazendo pontos baixos até o final. Eu gastei apenas R$ 40 para poder produzir essa peça e é disso que a crocheteira gosta, não é mesmo? Olha só, vamos voltar aqui, ó, para essa subida, tá? Que pode ser uma dúvida que surja. Aqui por dentro da peça, eu observo 1, 2 alcinhas e esse nozinho, tá? Esse nozinho é o ponto. Então, você vai fazer a diminuição nesse e nesse. Então, entrei, puxei, entrei de novo e agora sim, eu fecho tudo. Virei o trabalho. Entrei, não fechei, entrei de novo e fecho o ponto, tá? E vai só seguindo. Cheguei aqui no final da terceira carreira, faço a diminuição. E não esqueçam que amanhã será a última etapa da nossa peça. E eu quero muito que você esteja aqui para aprender essa alça de macramê, porque essa alça é uma alça muito usada no mundo do artesanato e eu quero que você aprenda aqui comigo uma alça em macramê com nó quadrado, tá? Então, entrei aqui, ó, no primeiro pontinho para subir mais uma carreira e só continuo. Vamos juntas até o fechamento. Fechamento, subida. Essa abinha é bem simples de fazer, né? Opa, voltei, vamos voltar mais um aqui, ó. Cheguei aqui nos 2 últimos. Fez o fechamento. Voltou. Entrou. E só continua. E aqui eu faço os outros 2 últimos, ó. Virei. E aqui só sobrou 2, ó. 1 e 2. E aqui tá finalizada a nossa aba. Cheguei aqui na finalização, ó, já vou cortar. Puxei aqui e fiquei aqui, ó, com essas 2 alcinhas de cima, que eu vou só arrematar aqui por dentro, tá? Esse arremate também é bem simples de fazer. Vou pegar uma agulha menor. Vou puxar aqui, ó. Vamos ver como é que eu vou fazer. Vou puxar aqui por dentro desse nó, desse ponto aqui, ó. E já trago aqui. Colabore, colabore. Puxei aqui o fio, ó. E aqui ficou só essa pontinha aqui em cima, ó, tá? Do outro lado também do mesmo jeito. E aí, ficou essa pontinha aqui em cima, ó, tá? E aqui você pode arrematar por dentro, do jeito que você preferir. E eu espero você amanhã para a terceira e última aula, a aula da alça da bag Ibiza. E é isso, deixa um comentário aqui no vídeo, me conta o que você achou da técnica, da diminuição e também da técnica de subida, se você já tinha visto antes esse tipo de subida. E é isso, espero que tenham gostado da segunda aula e até amanhã.